programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso produtor, Assari Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Aos nossos amigos, nosso cordial abraço e que a paz de Jesus esteja com todos. Pois olha, o nosso Assaruí que estará neste sábado, às 3 horas da tarde, lá no nosso Instituto de Cultura Espírita, ali na Rua dos Invades 182, né? Estaremos aguardando nosso companheiro, iniciando às 3 horas da tarde. Das 3 às 4h15, ele vai nos falar sobre Espiritismo como educação. Isso. Importante, hein? Depois temos assim um pequeno intervalo. Aí depois do cafezinho, né, do lanche, as pessoas voltam e começam a fazer perguntas, que a programação do Instituto é assim mesmo, desde Diorina Amorim, é uma coisa viva, dinâmica, né? Então o auditório participa, pergunta, concorda, discorda, acrescenta. É muito isso, muito próprio do nosso Instituto, né? Mas a atividade não começa às 3 horas. A atividade começa de manhã cedo, às 9 horas. O nosso querido Silvio Cruz, Portugal, entre 9 e meio-dia, são 2 turmas. Uma turma estuda mediunidade, fundamentos. Ninguém vai lá receber espírito, né? Vai estudar mediunidade. E a outra turma estuda os princípios básicos na doutrina espírita. Nosso companheiro, de 9 ao meio-dia, nosso amigo, nosso irmão, nosso conselheiro, Silvio Cruz, Portugal. A partir do meio-dia, chegou o horário do Esperanto. Aí é o nosso querido samiriano Altamiro Rocha. Ele tem uma turma de Esperanto básico, iniciante, 1, e de Esperanto básico médio, 2, né? É aos sábados também, de 12 horas às 13 horas e 30 minutos. E neste primeiro sábado, nós temos coordenado pelo nosso muito querido presidente de honra, Dr. Jorge André dos Santos, um nome mundial do Espiritismo, né? É uma honra para nós, do ICEB, termos nosso companheiro como nosso presidente de honra. O Dr. Jorge André coordena um trabalho sobre o pensamento de Joana de Ângeles, sendo que nesse primeiro sábado quem fala é a nossa querida amiga irmã, doutora Luzia Matias, de 1h30 até as 14h45. Aí tem um pequeno intervalo e às 3 horas entra o Assaruí, né, fazendo as suas colocações importantes sobre o Espiritismo como educação. Eu queria dizer aos irmãos que nós ainda estamos sob o impacto, né, do seminário que aconteceu no dia 15, né, de setembro, em que o nosso companheiro Dr. Ney Pietro Pérez, com mais 3 companheiros de São Paulo, e vieram apresentar alguma coisa das pesquisas científicas que estão sendo realizadas lá no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psíquicas, né? Esse trabalho começou com o Dr. Hernani Guimarães Andrade e agora essa equipe, orientada pelo Dr. Ney Pietro Pérez, essa equipe veio e nos deu, assim, foi um dia inteiro. Nós começamos de 9 horas da manhã, fomos até as 5 horas da tarde, onde falamos sobre reencarnação, né, experiências que comprovam a reencarnação, falamos sobre poltergeist, né, que é esses barulhos, né, que acontecem, também algumas experiências muito interessantes, experiências de quase morte, né, perispírito, enfim, uma leitura ao mesmo tempo científica, filosófica e religiosa, né, tudo isso ao mesmo tempo. Apresentado pelos companheiros, a quem nós queremos expressar aqui nossa imensa gratidão e nossa admiração, na certeza que todo mundo gostou muito da apresentação e já estão querendo que eles retornem no ano que vem. Eu infelizmente não pude ir, tive problemas de saúde, mas as referências que eu ouvi foram excelentes, todo mundo gostou muito. É um trabalho extraordinário, inclusive com filmes, com vídeos, né? Contando, eles viveram, né, com o doutor Hernani Guimarães, o maior cientista espírita, né, de todos os tempos aqui no Brasil. O doutor Hernani era um grande estudioso, conhecia muito, ele era engenheiro, né? Conhecia muita física, muita química, muita biologia e gostava muito de pesquisa, né? E fazia pesquisa como a ciência determina, né?
pesquisa associada à experimentação, catalogando, trabalhando estatisticamente, né? Então os resultados aqui chegam são insofismáveis. Nós queremos aqui de público apresentar nossa extrema gratidão aos companheiros e certamente vamos produzir nossos DVDs, né? E estarão à disposição do público que logo poderão vir buscá-los. Nós estamos à disposição de todos. Nosso e-mail Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com ou ainda culturaespírita@oi.com.br. Nosso site www.portaliseb.org.br e ainda temos www.tviceb.com, onde nós estamos transmitindo para o mundo inteiro os trabalhos de estudo e pesquisa apresentados pelo nosso Instituto. Vamos então ao nosso breve intervalo, daqui a pouco nós retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Harmonia. Cada compositor, ao atuar como um canal para a grande música, apresenta um traço predominante. Os ouvintes recebem da música de cada grande artista um tipo particular de energia que ressoará através de todos os seus sistemas físicos e emocionais. Essa energia, ao ser transmitida pelas grandes obras-primas da música, afetará cada pessoa, tanto específica quanto globalmente. O ser pode aprender como usar certas composições musicais para se reequilibrar e obter ajuda para enfrentar necessidades definidas e desafios da existência. Determinadas seleções musicais são como diapasões que transmitem poderes e sintonizam o indivíduo com a harmonia da vida. Algumas preferências musicais poderão se alterar com o correr dos anos, outras tornar-se-ão ainda mais fortes com o tempo. Com a ajuda dos desejos mais profundos de cada ser, do seu temperamento e do impulso de muitas escolhas no passado, a criatura encontrará as obras musicais que falam mais diretamente a seu âmago. Ocorre que o ouvinte estabelece uma relação com as seleções musicais que mais o ajudam, observando como elas o afetam e quando são mais oportunas. E isso faz com que ele escute a mesma obra 1000 vezes e jamais se canse de ouvi-la. Para cada ser, há sempre uma música bela e terapêutica. A grandeza da música como agente terapêutico recai na sua contínua transformação. A música nunca fica imóvel. Ela é sempre nova e está eternamente viva, introduzindo novas forças melódicas, rítmicas e inundando o ser com energias harmonizadoras. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, continuando na companhia do programa Cultura Espírita. E a música será a área Lascia Ch'io Pianga, da ópera Rinaldo, do compositor Georg Friedrich Händel. Oh
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Olá, meus queridos amigos e irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 kHz, contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som. Acabamos de ouvir a nossa querida Natasha McKenna, como sempre, com a sua belíssima voz e a sua brilhante interpretação. Agora vamos responder as perguntas, né, sabe? O pessoal manda pergunta para nós pelo telefone, pelo e-mail, né? Enfim, hoje quem está nos perguntando aqui é a nossa Mércia Conceição da Silva. Ela é de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro, né? Ela nos mandou aqui duas perguntas interessantíssimas. A primeira é, a Sari responde, hein? A psicografia pode ser considerada uma forma de mediunidade? Sim, Mércia. A psicografia é uma forma de mediunidade, sim. Segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, a psicografia é a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita pela mão do médium. A psicografia ocorre no que hoje chamamos de estado de transe ou estado alterado de consciência. A esse respeito, até no último seminário, pelo que eu ouvi, o Ney Prieto e sua equipe falaram alguma coisa sobre isso, né? Estados alterados de consciência. Oportunidade em que os desencarnados se comunicam por escrito com os encarnados. Agora, Mércia, o mais significativo na psicografia ocorre quando as ideias transmitidas pelo espírito ultrapassam o conhecimento ou a capacidade do médium. A esse respeito, Mércia, vale lembrar o momento da conversão de Eurípides Barçanufo, quando houve a conversão dele do catolicismo para o espiritismo. Né? Isso foi numa sessão mediúnica em que ele recebeu uma impecável explicação teológica sobre o Sermão da Montanha, dada pelo espírito João Evangelista. E isso foi feito através de um médium semi-analfabeto que jamais teria condições de se expressar nos termos em que foi proferida a comunicação. Vale lembrar aqui, Messa, que na época de Eurípides Barçanufo, por volta de 1910, por aí, no interior de Minas, na cidade de Sacramento, a Bíblia não era um livro permitido ou difundido no meio católico. E Eurípides era um católico fervoroso, tinha um trabalho, uma assistência social muito grande, e ele então, através dessa dedicação ao trabalho social da paróquia, o padre então resolveu dar a ele de presente uma Bíblia, porque entendeu que ele tinha condição e capacidade de poder manusear e ler o livro sem maiores problemas. E deu. Então Eurípides fez a leitura da Bíblia e na parte do Sermão da Montanha, que, como você deve saber, Mércia, é um dos pontos altos do cristianismo, né? A síntese da ética e da moral cristã, ele teve alguma dificuldade em perceber algumas coisas ali, porque ele tinha uma formação católica muito cartesiana, né? Mas o padre se escusou de dar algumas explicações para ele. Então, numa das visitas que ele fez a um tio dele, ele fez essas perguntas ao tio e o tio então convidou-o para ir assistir a uma sessão mediúnica, onde ele poderia então colocar essas coisas. Nessa sessão que ele foi, um pouco relutante, ele mentalmente fez um desejo, dizendo que ele gostaria de ter as explicações sobre o Sermão da Montanha, mas que fossem dadas pelo apóstolo, pelo evangelista João.
Ele fez aquilo porque ele, achando que seria impossível, né? Não haveria possibilidade disso acontecer. E naquela reunião, o médium que estava presente era um caboclo lá, um vaqueiro da fazenda onde eles estavam, conhecido do tio dele. Era uma pessoa que só sabia muito mal escrever o nome dele, era um semi-analfabeto, portanto não tinha leitura, cultura, não tinha nada. Qual não foi o espanto de Eurípides quando o médium começou então a falar sobre pontos teológicos extremamente complexos e falando e dando a síntese natural do Sermão da Montanha para ele. Aquilo calou fundo na percepção de Eurípides e foi a porta de Damasco de Eurípides. A partir dali, ele passou a olhar a coisa como uma seriedade muito grande e tornou-se um dos mais fervorosos, convictos e ativos espíritas de sua época, né? E foi exatamente porque ele viu que um médium absolutamente analfabeto estava escrevendo coisas relativas a temas teológicos profundos. Né? Então, aí está um exemplo muito claro, Messi, do que nós estamos querendo responder para você com relação ao fato da psicografia ser uma forma de mediunidade. O nosso Chico Xavier também, né? Estudos mesmo oficiais, acho que só teve até a 4ª série, e olha lá, né? No entanto, escreveu poemas maravilhosos, livros científicos, terrivelmente difícil até de compreender. Exatamente. Ele mostra exatamente isso que você respondeu aí. Muito bem. Mas a nossa Mércia emendou com uma outra pergunta. Assim, o Espiritismo, em muitos pontos de seus ensinamentos, diz que devemos procurar sempre ter a felicidade como objetivo. Aí ela pergunta, é possível ser feliz? Minha cara Mércia, a felicidade é um estado de plenitude. A felicidade é o prazer da alma. Considerando que nós somos feitos por Deus, que é amor e tudo sabe, certamente nascemos para a felicidade. Isso aí não tenha dúvida. No Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina, e essas agora são palavras deles, que eu estou lendo aqui. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo compreendido na sua essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. A prática do bem, por exemplo, é um caminho indiscutível para se atingir esse prazer da alma que é a felicidade. É um carinho irreversível no coração. Então, Mércia, quando você pergunta se é possível ser feliz, eu respondo a você com toda a convicção. É possível, sim. Embaixo de todo sofrimento, embaixo de toda prova, embaixo de todas as vicissitudes que o curso da vida pode nos oferecer, nós podemos ser felizes, sim, porque é preciso, acima de tudo, compreender as razões da vida. Isso, essas respostas o Espiritismo oferece de uma maneira inequívoca. Da onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Em qualquer um desses 3 aspectos nós vamos encontrar a felicidade presidindo a condução, né, o curso, o caminho do nosso destino. Então, quando nós dizemos que a felicidade é o prazer da alma, a felicidade é exatamente alguma coisa que diz respeito àquilo que nós fazemos pelo coração. O grande veículo da felicidade é o coração, é o bem em si. Tá? Então, não tenha dúvida. Quando se diz aí a felicidade não é deste mundo, há um grande equívoco. A felicidade é desse mundo, até porque ela é construída nesse mundo para o nosso espírito que é imortal. Então, na verdade, várias etapas, vários tipos de felicidade, alcances os mais bonitos possíveis, mas nós vamos chegar lá, na felicidade suprema, que é estarmos ao lado, né, como diriam as palavras da Bíblia, né, do Novo Testamento, sentados à mão direita do Deus Pai.
Na verdade, nós nascemos para ser felizes. Exatamente. Né? Seria um absurdo imaginar que Deus criou a gente para ser infeliz. É. Se Deus é o bem, a luz, o amor e é a felicidade, Ele nos criou para sermos luz, bem, amor, felicidade. Agora, esse é um processo, é uma conquista. No estado evolutivo que nós estamos, né, nós vamos usar a nossa capacidade de decisão, nosso livre-arbítrio, para caminhar ou não na direção da felicidade. Quando a gente encaminha na direção da felicidade, a gente é feliz. Quando a gente nega isso, a gente sofre. Né? O sofrimento tem esse caráter educativo e não punitivo, né, que a doutrina espírita nos coloca. Mas mesmo assim há a reversibilidade. Então, mesmo nos equívocos nós vamos acabar tendendo a encontrar o caminho da felicidade. Isso aí, saber isso é muito consolador, né? É muito bom. Pois é isso. Então vamos ao nosso breve intervalo e daqui a pouco o nosso companheiro Geraldo Cardoso estará aí com a internet do bem. Isso. Até lá, meus irmãos. Meus amigos, a mensagem que trazemos hoje narra um fato ocorrido com 2 meninos travessos que nos possibilita profundas reflexões. O autor, Richard Simonetti, o intitulou O Sumiço de Deus. 8 e 10 anos, 2 irmãos do barulho. Invariavelmente, qualquer confusão na pequena cidade envolvia os pirralhos. A mãe, preocupada com o futuro dos encapetados rebentos, pediu ajuda ao pároco. O sacerdote, um homenzarrão de quase 2 metros, forte e decidido, recomendou que os levassem à igreja, separadamente. Primeiro o mais novo. Fê-lo sentar-se na sacristia sozinho diante dele. Tratou logo de intimidá-lo, trovejando. Menino, onde está Deus? Encolhido na cadeira, o garoto contemplava pasmo, olhos esbugalhados, boca escancarada, mãos trêmulas, aquela montanha humana que rugia. Onde está Deus? Ante seu mutismo, o padre ergueu ainda mais a voz e, dedo em riste, bradou alto e bom som com todas as forças dos seus pulmões. Onde está Deus? Pondo-se a gritar, apavorado, o moleque fugiu em desabalada carreira direto para casa. Escondeu-se no armário em seu quarto. O irmão mais velho o encontrou. Vendo-o pálido e agitado, perguntou o que acontecera. O pobre, tentando recuperar o fôlego, gaguejou. Cara, dessa vez estamos mesmo encrencados. Deus sumiu, cara. O padre está dizendo que é arte nossa. Essa história evoca um problema atual, o sumiço de Deus. Sabemos que é impossível. Cérebro criador, consciência cósmica do universo, o Criador está sempre presente, aqui, além, acolá, dentro de nós mesmos. O que anda sumida é a percepção da imanência divina, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, que exercita infalível justiça, premiando os bons e corrigindo os maus. As pessoas não duvidam de sua existência, mas pensam e agem como se o Todo-Poderoso estivesse de férias. Crimes, roubos, vícios, mentiras, maldades, grandes e pequenos deslizes em relação às leis divinas são cometidos incessantemente, sem que os autores se deem conta de que estão sendo observados. Daí a força do mal no mundo, embora sob controle do supremo bem. Haverá substanciais mudanças no comportamento humano quando esse sumiço, entre aspas, for resolvido. Podemos fazer um teste em relação ao assunto. Sugiro, leitor amigo, que durante todo o dia desenvolva suas atividades atento à presença divina. Como agirá, considerando que Deus tudo vê, ante impulsos assim: pronunciar palavrões, alimentar devaneio lascivo, buscar aventura extraconjugal, mentir por conveniência, cultivar indolência, revidar ofensas, pronunciar crítica ferina, disseminar fofocas, satisfazer vícios? Não se trata apenas de observar o juiz que julga nossas ações. Há algo mais importante em nosso benefício quando nos conscientizamos da celeste presença.
temos em Deus alento nas dificuldades, apoio nas lutas, consolo nas dores, remédio para os males, solução dos problemas, convite ao bem. Trazendo o Senhor para o nosso cotidiano, seremos mais comedidos, mais disciplinados, mais fortes, mais inspirados, mais felizes e confiantes. Portanto, amigo leitor, uma sugestão: evitemos o sumiço de Deus. Meus amigos, meditemos sobre essas questões. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Desejamos a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.